Santo, santo é o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Amado Pai, glórias a Ti, Senhor. Senhor amado, obrigado por essa noite especial, muito especial. Eu te louvo, Senhor, por essa casa, por esses irmãos que vão compartilhar comigo a palavra, pelos meus amados irmãos do louvor, que vão entoar um cântico que vai chegar de modo agradável diante do teu trono, Senhor. Oferta agradável de louvor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar essa noite, para rendermos graças a Ti, para cultuar, para Te buscar, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve. O Senhor é santo, santo, como nós já declaramos, Senhor. E eu quero, Deus, nessa noite, junto com vocês, como profetizou meu pastor há pouco, uma palavra de graça. Eu quero dividir com vocês algo que o Senhor já falou muito comigo. E eu vou dividir com vocês, sim, uma palavra de graça. De graça porque ela vem totalmente do trono do Senhor. Ela vem desse livro que Ele deixou para nós. Senhor amado, muito obrigada pelo que o Senhor vai fazer aqui essa noite. Amém. Amém, amados. Fiquem à vontade, podem se assentar. Gostaria de perguntar se hoje é que tem algum visitante. Alguém que está aqui pela primeira vez? Não? Que bênção. Ah, tem uma irmã aqui. 2 irmãs. Deus abençoe vocês. Vocês são muito bem-vindas nesse lugar. E essa casa recebe vocês com muito carinho. Amém? Amém. Se você quiser ofertar, dizimar, os gasofiláceos estão colocados lá atrás. Você fique à vontade, faça isso a hora que quiser, quando quiser, como você quiser fazer. E o pessoal que nos acompanha pela internet, eu sei que aí na tela deve ter um lugarzinho que tem as instruções para você fazer seu dízimo, a sua oferta, para você entregar com alegria. Amém? Então, eu vou pedir para o Rogério colocar para nós ali, Josué 1, para nós compartilharmos. Eu pedi para a gente estar colocando no telão as referências bíblicas que eu vou ministrar essa noite, para facilitar para quem não trouxe a Bíblia e para a gente meditar junto. Aí, o livro de Josué 1. Se você tem Bíblia, abra, se não acompanhe, fiquem à vontade. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso,
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andes. Amém? Pessoal, já deixa na agulha aí, 2 Timóteo 1:7. Bem, o ano de 2020, ele foi um ano desafiador, ele foi um ano difícil. A pandemia parou o mundo. Mais de 1 milhão de pessoas em toda a Terra morreram. A economia mundial sofreu uma espécie de colapso, porque o mundo parou. O mundo parou. O vírus parou o mundo. Todos nós, de formas e medidas diferentes, fomos atingidos pelo medo. O medo do que nós não sabíamos o que estava acontecendo e nem o que aconteceria. Medo de um vírus invisível. Medo de uma doença que não enxergamos e não conseguimos nos defender. Medo. E daí eu estava lendo hoje, e o medo é algo muito antigo na Bíblia. Vocês não precisam abrir, mas lá em Gênesis 3, depois que Adão e Eva pecaram, e o Senhor chamou eles no jardim, Adão, onde estás? Cadê você, Adão? E Adão disse assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então medo não é coisa nova. Medo vem desde o princípio, desde o 3º capítulo da Bíblia. E Deus já sabia que o homem tinha medo. Porque Deus perguntou, onde estás? E Adão disse, estou aqui, escondido, porque estou com medo. Deus sabe que nós temos medo. Deus sabe que somos afligidos pelo medo. Em várias situações. Vocês acham que antes de subir aqui ali sentadinha, não estava com um friozinho na barriga? Fica umas borboletas voando aqui, dá um medo. Medo. Quando vai subindo as escadas, dá um medo. Dá um medo. Sabe o que eu descobri? Que o medo é um espírito. Larga para mim aí, 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:7. Diz assim. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nessa versão diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em algumas outras versões diz, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o tal do medo é um espírito. Eu vou usar aqui um lençol
para fazer a figuração do medo. Aqui está o espírito do medo. Ele existe. Desde o princípio. Deus sabe que nós temos medo. Ele sabe disso. O medo, ele nos para. O medo, ele nos coloca no paredão. Ele é a marca registrada dessa geração. Essa geração tem uma marca. Tem medo. Tem medo. Tem fobias. Fobias são tipos de medo. Medo de lugar aberto. Tem medo de lugar fechado. Tem medo de altura. Tem medo de solidão. Mas também tem medo de multidão. Tem medo de casar. Mas também tem medo de ficar solteiro. Tem medo de vida. Tem medo da morte. Tem medo. Muito medo. O inimigo da humanidade, atualmente, é o medo. Difícil de ser combatido, é o medo. Deus, de Gênesis até Apocalipse, ele fala mais de 60 vezes para que nós não tenhamos medo. Ele diz: não temas, não tenha medo. Não temas, não tenha medo. Não temas, não tenha medo. Mais de 60 vezes. Então, o medo existe. Ele sabe que nós sofremos disso, que nós temos medo. Deus tem consciência que nós temos medo. Mas Ele nos ensina a lidar com isso. Ele nos ajuda. Ele nos conhece e sabe que por debaixo dessa máscara, dessa armadura, desse colete de proteção que a gente coloca no coração, de um colete de coragem, de eu posso, eu vou, eu não tenho medo, existe um coração covarde. Um coração com medo. O medo não é para ser falsificado. O único jeito de nós trabalharmos com o medo é encarando ele. Porque ele existe. Então você tem que entender que ele existe. Aquele negócio da perninha assim, tremendo, é medo, e a gente treme. O friozinho na barriga é medo. Deus sabe. A mão tremendo é medo. Deus sabe. Deus sabe disso. Mas ele disse para Josué: ser forte e corajoso, não temas. Só nessa passagem que eu li agora com vocês, ele disse 3 vezes isso. Ser forte, corajoso, não temas. Ser forte, corajoso, não tema. E eu li ali com vocês uns 9 versículos. E ele disse 3 vezes: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E era para qualquer um que ele estava dizendo? Não. Era Josué, o sucessor de Moisés. Homem que Deus escolheu para levar aquele povo adiante para a terra prometida. Então, certo, temos medo. E agora? O que nós vamos fazer? Bem, eu fui pesquisar e descobri que existem 6 medos, 6 tipos de medo que nos afligem. O primeiro é o mais comum e realmente é pela ordem, tá? É a ordem de medos, tem um top, são os top 6. O primeiro medo é o medo da pobreza. Nós temos medo da pobreza. E o medo da pobreza nos leva ao suicídio.
o maior índice de suicídio é pessoas que estão encarando o medo por problemas financeiros. Não aguentam a pressão. O que acontece é que o medo, ele fica ali junto contigo. E você anda com medo da pobreza, de passar dificuldade, perder o emprego, passar fome, não poder cuidar da tua casa, pagar teu aluguel, água e luz, e o medo ali, e o medo ali. E o medo te rondando. E você com medo. O segundo medo é o medo de ficar velho. E não é só para as mulheres isso não, é para os homens também. É medo de envelhecer, de não mais servir para nada, de não ter força, de não conseguir manter a sua casa, nem segurar as pernas de pé. O medo da velhice, o medo de envelhecer, ele é um dos maiores índices, estopim, gatilho da depressão. Principalmente quando a gente chega nos 40 anos, que costumam dizer que é a metade da vida. Agora, não é mais, porque o pessoal está indo muito mais longe. Mas, tipo assim, 40 anos, daqui para frente é só para baixo. A depressão. E vem o medo. E o terceiro medo, que é o medo que eu quero conversar com vocês hoje mais a fundo, é o medo da crítica. É o medo de ser criticado. É o medo que eu tenho quando eu subo aqui e fico me perguntando assim, será que eu vou conseguir pregar? Será que na hora não vai faltar as palavras? Será que eu vou me fazer entender? Será que vai dar certo? Será que eu não vou me perder aqui no meio desse monte de folha? Será que eu não vou fazer feio? O que será que vão dizer? Vão olhar para mim, vão me apontar, vão me julgar? O medo de ser criticada é outro medo. O quarto medo é o medo de perder um amor. O quinto medo é o medo das doenças. E o medo da morte é o último. Mas eu quero dizer para vocês que lá em Mateus, vamos lá meus parceiros de trabalho, Mateus 6, 26. Lá em Mateus 6, 26 tem a cura para o medo da pobreza. Olha lá. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Aí está o gancho da cura para o medo da pobreza. Fique tranquilo. Deus cuida de nós. Ele cuida das aves no céu. Ele cuida de todas as coisas. E Ele vai cuidar de nós. Sempre teremos o que beber, o que comer, o que vestir, aonde morar. Porque Ele prometeu isso. Talvez Ele não vai te alcançar as tuas vaidades. Mas a provisão. A cada dia, a cada manhã, você vai ter o que comer. Você vai ter o que beber. Ele vai te sustentar. Esqueça a pobreza. Se você é filho de Deus, se você acredita e crê nesse Deus maravilhoso que cuida das aves, Ele cuida de você também. Lá em Provérbios 16, 31. Lá em Provérbios, existe algo sobre ficar velho. Vamos ver. Olha lá.
O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Então, quando nós envelhecermos, os nossos maravilhosos cabelos brancos, Deus chama de coroa de experiência e esplendor. É a nossa conquista, é o nosso troféu, porque estamos chegando. Chegamos até ali, a experiência, a maturidade. Quanta coisa nós ganhamos com o Senhor. O Senhor cuida de nós. Na velhice Ele vai cuidar de nós. Mediante uma vida justa, conquistada, Ele vai cuidar de nós. E eu vou voltar agora para Josué, para falar sobre o medo da crítica. Josué 1:9, ele diz o seguinte. Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Foi a terceira vez, em 9 versículos, que o Senhor diz a Josué: não te mandei ser forte e corajoso? Não temas. Por que, Senhor? Por que não temer? Por que será que o Senhor disse 3 vezes para ele em 9 versículos? É claro que Josué estava com medo. Ele sabia o que estava esperando. Deus falou 3 vezes em 9 versículos, não temas. Deus estava olhando para Josué, falando com Josué e vendo o medo naquele homem. E Deus falava e o medo estava ali. Deus falava e o medo estava ali. E Deus falou de novo: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, não tema. Eu sou contigo, aonde quer que aonde você vá, aonde você plantar, aonde você pisar, eu sou contigo. E Josué obedeceu. E Josué ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Você vai lembrar comigo de alguns exemplos de coisas que Deus fez por Josué. Quando a gente toma essa palavra, ser forte e corajoso, eu sou contigo, essa palavra não é só para Josué, é para nós. Porque a palavra de Deus é para nós, o Deus de Josué, graças a Deus, é nosso também. Então é o mesmo Deus. O conselho que Ele deu para o nosso irmão Josué, Ele dá para nós. E Ele disse: ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. Porque eu sou com vocês. E Ele disse para Josué: vamos, anda, eu vou junto, eu vou na frente, eu não vou te desamparar. E o que aconteceu? Lembra? Quando eles passaram o Jordão era um rio caudaloso, com muito volume de água, com muita água. Ele ia até as bordas com água, era fundo, era um rio fundo. Como aquele povo ia passar, atravessar o Jordão? Josué fez exatamente o que Deus mandou. Foi na frente, os levitas, os sacerdotes, carregando a arca. Quando os sacerdotes molharam os pés no Rio Jordão, levaram a arca, junto com a arca, o rio começou a secar, a sair, a afastar as águas, e o povo passou, atravessou o Jordão, na terra seca. Foi Deus que foi na frente, foi Deus que agiu. E Josué obedeceu. O que Josué fez? Josué fez o que Deus mandou. Mandou os sacerdotes à frente com a arca, faz assim, assim, assim. Josué creu e fez. O rio abriu e o povo passou.
foram tomar Jericó. Deus foi na frente, já providenciou. Raabe, uma mulher que ouviu falar de Deus, foi usada por Deus. E Deus determinou a Josué: mande que o povo marche, caminhe em volta das muralhas. Todo o povo, na frente ia os instrumentos, o louvor e o povo marchando ao redor das muralhas. Quando terminarem, vocês vão parar na frente das muralhas e vocês vão gritar. Foi isso que Deus mandou Josué fazer com o povo. O que Josué fez? Obedeceu. O que aconteceu? As muralhas caíram. Caíram porque os israelitas gritaram muito forte. Eles tinham uma voz, as mulheres tinham uma voz de soprano tão aguda. Os homens de tenor tão agudo, tão forte, que as muralhas romperam com o som da voz. Que nada, não foi nada disso. Quem derrubou aquelas muralhas foi Deus. Simplesmente porque o povo obedeceu. Deus mandou gritar e eles gritaram. Foi Deus que derrubou as muralhas. Pela obediência daquele líder. Pela obediência daquele povo. E aconteceu o milagre. E Josué via dia a dia a mão do Senhor indo na frente dele. E ele só obedecendo. Vocês já imaginaram? Que coisa linda. Quando a gente é filho, né? Quando a gente é filho, o pai diz, não faz assim, tu faz, dá ruim. Não faz assim, tu faz, dá ruim. Mas quando tu obedece pai e mãe, dá certo. A gente não tem bola de cristal, não. A gente não tem, não lê mente, nada. É porque a gente já viveu. A gente tem cabelos brancos. A gente tem experiência e sabe que filhos devem obedecer ao pai. Isso vem desde Josué. Ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Atentou totalmente para aquilo que Deus determinou. A Bíblia fala, aqui um pouquinho mais adiante, que vocês não precisam abrir, mas a Bíblia fala, em Josué 11, 7, que Josué venceu 16 reinos. Quando ele entrou, ele venceu 16 reinos. Sozinhos? Sozinho com aquele povo? Não. Ele e Deus venceram 16 reinos para tomar posse da terra prometida. Porque ele disse, sê forte, corajoso, não temas, eu sou contigo. Josué deixou isso entrar no coração dele. Josué tirou o medo. Vocês lembram de um filme que passou um tempo atrás? Era um tal de Máscara. Como é que começou a história dele? Ele achou uma máscara e ele foi experimentar. Máscara, né? Ele foi experimentar. Quando ele colocou no rosto aquela coisa, pá, grudou. E não saía mais. No início saía, dali a pouco a máscara queria sempre voltar. E eu imagino que o tal do medo é alguma coisa parecida assim, ó. O medo, ele fica ali, atrás de ti. Ele está ali. Eu tenho medo. O que Deus disse? Não temas. Ser forte e corajosa. Ser forte e corajoso. Então você tem que vencer ele. Porque ele está ali. Você tem que vencer. Você tem que dizer, com Deus, eu sou corajosa. Eu e Deus
sou corajoso. Nós não somos corajosos sozinhos. Não somos fortes sozinhos. Não somos mais do que vencedores sozinhos. Nós somos fortes e corajosas com Deus. Porque o medo está ali sempre. Só que você não pode deixar ele tomar conta, como aquele personagem fez, o Máscara. Ele deixou a máscara tomar conta e depois não conseguia mais tirar, ele virou o Máscara. Se você deixar o medo tomar conta de você, você não vai mais ter nada. Você não vai mais aparecer nada de você. Se você for deixando ele tomar conta. Quando o medo toma conta, sabe o que acontece? Aquelas desgraças que eu falei para vocês há pouco. São pessoas se suicidando. São pessoas em depressão. São pessoas tristes que não conseguem viver porque o medo tomou conta. Como que eu vou vencer isso? O medo, nós temos que lutar contra ele. Lutar junto com Deus. Deus sempre vai à frente. Mas é Deus te dizendo assim, ser forte e corajosa. Não temas. Daí o medo começa a soltar. Você tem que estar com a tua mente ligada no Senhor. Você tem que estar com a tua mente ligada no Senhor. O Espírito Santo, você tem que falar com Ele o tempo todo. Eu sou forte e corajosa. Não temas, eu sou contigo. Sou forte e corajosa. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Ser forte e corajosa. Ele não vai aguentar, ele vai ter que sair. Só que tem que resistir. Como? Se agarrando aqui, na palavra dele. Tudo posso naquele que me fortalece. Toda glória é de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu não tenho mais medo. Eu não vou ser escrava do medo. O Senhor me libertou. O Senhor me libertou do medo. Dali a pouco, gente. Quando você para, você dá aquela descansada e para de declarar, de firmar o teu pé na coragem que vem do Senhor, na força do Senhor, o que acontece? O medo começa a enroscar de novo. E vem, daí você vai para cá e ele já está atrás de ti de novo. Medo, será que vai dar certo? Eu vou amanhã numa entrevista de emprego, será que eu vou conseguir? Senhor, será que eu vou conseguir? Não, mas o Senhor disse, sou forte e corajosa, eu vou, não temas. Isso, sou contigo, pronto, foi. Você dá brecha, você não cuida dos seus pensamentos, é pelos pensamentos que ele entra. É pelo teu pensamento que ele entra. E quem alimenta os pensamentos somos nós. Somos nós. Se você é pai, se você é mãe, se você é marido, esposa, você vai perceber que o outro está com medo. Porque, claro, muitas vezes a gente diz, eu estou com medo. Outras vezes não precisa dizer, a gente está vendo. Diga, encoraje a pessoa. Ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. Essa é a palavra. Declare Josué lá. Eu lembro, quando o meu filho foi morar fora de casa, que quando a gente deixou ele lá em Santa Catarina, o Gustavo pegou e escreveu vários versículos nos papelzinhos. E ele grudou na geladeira, ele grudava no espelho do banheiro, em vários lugares. E no espelho do banheiro, ele grudou esse versículo. Ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. E ele ficou lá vários anos. Toda vez que eu ia lá, estava lá no espelho. E ele me testemunhou esses dias que ele nunca esqueceu desse versículo. Porque todo dia, né, escovando o dentinho, estava lá. Ser forte e corajoso. Quantas vezes ele se pegou em situações difíceis e ele lembrava daquele versículo do espelho. Ser forte e corajoso, não temas. Nós temos essa luta. É uma luta que Deus é conosco. Deus não mandou Josué lutar sozinho. Deus disse, vai que eu vou contigo. Não disse, vai, te vira. Não, ele disse, pode ir. Não,
precisa ter medo, nós vamos junto, nós dois, vamos junto. Vai, Josué. E ele diz isso para nós hoje. Sinara, não fica com medo. Deus é contigo, Ele vai junto. Ele vai junto. Ele disse que você vai ter medo, mas Ele vai junto. Então, nós precisamos de pessoas que nos encorajem. Nós precisamos de apoiadores, de amigos, de irmãos, de pai, de mãe, de maridos, de esposas, que apoiem e que lembrem, tu é forte e corajosa, Deus é com você. Sabe, eu tive um pai que ele era muito enérgico, mas ele era também muito brincalhão. E ele fazia algumas coisas que eu não entendia. Como, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu já dirigia desde os 13. Porque ele me ensinou a dirigir. E me deixava dirigir. Isso era errado. Mas ele deixava e eu estava achando bem bom. E eu dirigia. Quando eu completei 16 anos, um dia antes de prestar o vestibular, eu peguei o carro e vim para o centro e eu literalmente demoli um chevetinho que nós tínhamos. Mas demoli o chevetinho. Graças a Deus eu não machuquei ninguém. Mas eu fiquei apavorada. Eu fiquei com medo. Muito medo do que tinha acontecido. No outro dia, eu tinha um vestibular para prestar. E o meu pai tinha o hábito, depois do almoço, ele dar uma cesteada, uma dormidinha. E ele foi dormir. E ele me ouviu chorando no pátio, porque eu estava apavorada com o que eu tinha feito, o que tinha acontecido, eu estava nervosa. E eu precisava prestar a prova no vestibular. E ele levantou e ele disse assim, pega o carro e vai lá na fruteira e busca isso, isso, isso. E eu, no meio do meu choro, eu levantei os olhos para ele, porque nós tínhamos um outro carro. Ele disse, pega o carro e vai. Mas pai, eu não posso. Eu tenho medo. Eu não vou mais pegar carro. Eu tenho medo, eu não sei dirigir. Eu bati o carro. Ele disse, não. Acidentes acontecem. Se você não voltar a dirigir, se você não pegar um carro logo, você nunca mais vai dirigir. Porque o medo de dirigir vai tomar conta de você. E eu fui. Mesmo errada, porque não tinha 18 anos, naquela época era um pouquinho diferente de hoje. No sentido de que o trânsito era bem diferente e a gente andava em volta da casa, né? Mas o que aconteceu? Eu perdi o medo. Não fiquei com medo. Não fiquei traumatizada. E continuei dirigindo até hoje. Numa outra situação, eu entrei na faculdade, primeiro semestre de faculdade, vindo de um segundo grau de estudante que gostava de estudar, sempre tirava notas boas. Cheguei na faculdade no primeiro semestre, mas tomei um pau. Nas 7 ou 8 cadeiras que eu tinha me matriculado, eu rodei em uma e as outras eu passei assim, com exame ali. Mas muito mal. Eu não estava me entendendo naquele lugar, estava complicado, estava muito difícil. E daí eu rodei numa cadeira, numa matéria que era pré-requisito. Ou seja, eu ia parar por ali. Aquela matéria eu não poderia seguir adiante. Que desespero, gente. Que medo. E agora? Parou tudo. O que eu faço? E eu fiquei pendurada, eu rodei por meio ponto. E eu olhava a minha prova e eu dizia assim, mas o professor podia ter me dado meio ponto aqui. Podia, eu merecia meio ponto aqui. E eu fui falar isso para o meu pai. Cheguei para ele e disse, pai, olha aqui a prova. Aquele professor, se ele tivesse me dado meio ponto, eu tinha passado, não tinha rodado. E agora eu vou ficar pendurada. E ele, vai falar com ele? O quê? Eu ir falar com o professor Mena Barreto? Professor de Direito Civil, uma sumidade, famoso na cidade.
temido. Todo mundo morria de medo dele. Eu não. Bem, o meu pai disse assim, o não você já tem. Vai lá e fala com ele. Pede para ele revisar a tua prova. Quem sabe melhora a nota. Não. Mas aquilo começou a bater na minha cabeça. Será? Será que eu vou? E eu fui lá. Cheguei no escritório do professor, ele era advogado, cheguei no escritório dele com a minha provinha na mão. O que era para ti? Professor, eu poderia falar com o senhor um minuto? Pode. Entrou. Professor, eu rodei na sua matéria. Rodei só com o senhor. Eu estava olhando a minha prova aqui, eu acho que meio ponto, o senhor consegue me dar? Dá uma revisadinha aqui. Ele olhou a minha prova, gente. Leu. Ficou pensando, se atirou na cadeira para trás, ficou me olhando. Eu nunca vou esquecer daquela cara. Ele disse assim, não tem como te dar meio ponto aqui. Não tem nada. Aqui nessa prova, não tem nada para te dar. A tua nota é justa. Pela prova eu não vou te dar. Agora, por você ter vindo até aqui, com essa porcaria dessa prova na mão, que não tem nada para te dar aqui, e ter a coragem de me pedir para revisar essa prova no primeiro semestre da faculdade, quando a gente mal sabe falar, né? Tu é corajosa. Foi isso que ele me disse. Por isso, pela tua coragem, eu vou te dar meio ponto. Oh, aleluia! Ganhei! Mas fui lá, bati na porta. Tive coragem de ir lá encarar ele. E ele sabia da fama dele. E ele me chamou de corajosa. Quando ele me chamou de corajosa, eu me achei a top, né? Imagina, corajosa. E hoje, quando eu estava estudando isso aqui, quando eu vi aqui, ó, ser forte, corajoso, na hora me lembro das palavras do professor. Tu é corajosa, vim aqui com essa porcaria dessa prova. Mas eu ganhei. Então, tem pessoas que nos entusiasmam, que nos encorajam. Aquelas que às vezes a gente chama de loucas. Tu é louco dizer isso. Capaz, não vai dar certo. Jamais. Isso é coisa da tua cabeça. As pessoas que estão próximas de nós, elas são responsáveis por nos encorajar. Nós, pais, somos responsáveis por encorajar os nossos filhos a serem fortes e corajosos e não temer. O Senhor é com eles. O Senhor é com eles. O nosso papel é encorajar. Da mesma forma, quando a gente faz isso com os nossos maridos, com as nossas esposas. Como é bom quando um marido nos encoraja a fazer alguma coisa. Porque as mulheres, elas são criativas, elas sonham mais, elas viajam mais assim na maionese. Vocês, maridos, nos encorajem a sonhar. Porque quando a gente sonha, a gente pensa, a gente tem ideias, a gente cria, a gente é feliz. Nos encorajem. Quando a gente inventar alguma coisa que pode parecer loucura, nos encorajem. Nem que seja de brincadeira, faz bem. Mulheres, encorajam seus maridos. Talvez eles venham com algumas ideias mirabolantes de trabalho, de fazer isso. Não. Encoraja. Deus é o nosso maior encorajador. No meio do medo, no meio da luta, Ele nos encoraja. A nossa maior coragem, o nosso maior posicionamento contra o medo é o nosso posicionamento em Deus. No momento que você se posiciona em Deus, que você entende quem Ele é e o que você é do Senhor,
uma filha, um filho de Deus, que você conhece o poder do Altíssimo, que você sabe quem é Jesus, que você conhece seus grandes feitos, suas grandes maravilhas e principalmente que você conhece a palavra dele, que você se alimenta, que você bebe da água viva. Você sabe quem você é, você tem posição. Quando você decide e toma esse posicionamento em Deus, não tem medo que resista. Não tem. Gente, não vem num dia bonito, num dia ensolarado, não vai cair do céu a coragem. Não vai cair do céu a força. Não vai cair do céu a prosperidade. É você e Deus. É o teu coração entregue ao Senhor. É um coração que você chega para Deus e diz: o meu coração é covarde, é enganoso, mas o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é força, o Senhor é forte, o Senhor é fortaleza, o Senhor é Deus, o Senhor vai à frente. Nesse texto, é incrível as vezes que o Senhor diz: e serás bem-sucedido. Se você fizer isso que eu estou dizendo, Josué, você será bem-sucedido. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Anda nos meus caminhos. Faz o que o teu servo Moisés já te ensinou. As leis que foram escritas por eles. Deus não deixou ele pensando qualquer coisa. Deus disse o que era para ele fazer. Deus diz o que é para nós fazer. Ele disse: medita nesse livro de dia e de noite. Medita nesse livro de dia e de noite. Não te desvia dele nem de dia, nem de noite, nem na esquerda, nem para a direita. Não mude o caminho é esse. A palavra é essa. E eu deixei para vocês. Ser forte, ser corajoso. Eu sou contigo. Deus está dizendo para Moisés, para Josué: eu sou contigo. Deus está dizendo para cada um de vocês: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu vou junto. Onde você plantar, planta dos teus pés, eu estou junto. Eu não vou te abandonar. Jamais te abandonarei. Você já se agarrou nessa palavra? O Senhor dizendo: jamais te deixarei. Jamais te desampararei. Deixa o medo de lado. Eu sei, meu filho, que tu tem medo. Eu sei que tu tem medo. Mas ser forte, ser corajoso. Eu sou contigo. Mas Deus, leia a Bíblia. Mas Deus, ora. Mas Deus, leia a Bíblia. Mas Deus, não te aparte desse caminho. Siga o caminho reto do Senhor. É pouca coisa, gente. É o conselho que a gente dá para uma criança. Faça o que a mãe mandou. Vai por ali. Não vai por ali. Por ali. Vai que tu consegue. Ser forte, ser corajosa, que tu vai chegar lá. Obedece a mãe. Obedece o pai. É isso que ele está dizendo. Josué, eu sou contigo. Eu vou ir à frente. E Josué foi corajoso. Porque ele pegou essas palavras do Senhor. Entalou, encravou no coração. E eu tenho certeza que Josué andava dentro dos acampamentos, no meio do povo, e a mente dele só ouvia essas palavras: ser forte e corajoso, eu sou contigo. O Senhor é o meu Deus, eu sou bem-sucedido. Eu vou ser bem-sucedido. O Senhor fala 2 vezes aqui: e serás bem-sucedido. Precisamos de uma fórmula mágica para a prosperidade? Não. Ser forte, corajosa, não temas. Eu sou contigo. Faça isso, medita no meu livro de dia e de noite. Não se afaste do que eu te ensinei, nem para a esquerda nem para a direita, e serás bem-sucedido. Essa é a fórmula. Esse é o conselho.
eu penso que muitas vezes o que acontece é que a gente esquece da grandiosidade do nosso Deus. Do nosso Deus, que é nosso Pai. Nós temos um Deus que é Pai. Quando nos pegamos atemorizados, amedrontados, escravos do medo, a nossa memória começa a apagar a soberania e o que Deus é. Para você confiar nessas palavras que eu estou meditando com vocês, você tem que conhecer a Deus. Porque se você não conhece a grandeza, a majestade, o poder do nosso Deus, do meu Deus, você não vai acreditar no que eu estou dizendo. Por isso, medita na Bíblia todos os dias da tua vida, de dia e de noite. Não te aparta dela. Cada vez mais você vai conhecer o teu Pai. Esse é o livro do teu Pai. Esse é o livro da história do teu Pai. Talvez você não tenha pai como eu. Não teve pai como eu. Os poucos anos, eu digo poucos porque eu penso que ele poderia ter vivido mais. Que eu queria, mas o Senhor não quis. Foi um prazer ter tido um pai. Como eu amava o meu pai. E quem conheceu ele e me conhece, dizem que eu sou muito parecida com ele. Eu fico bem feliz de saber que sou parecida com o meu pai aqui da terra. E hoje, o meu maior desejo é ser cada vez mais parecida com o meu pai do céu. O meu maior desejo é imitar o meu irmãozão mais velho, Jesus, que me adotou, que me amou, do jeito que eu era. E eu digo para vocês, sempre que a coisa aperta, o medo vem, e ele vem, você tem que lutar com ele. Mas essa palavra eu não esqueço. Você é forte, Senhor. Você é corajosa. O Senhor é comigo, eu sei. Quando bate o pavor, gente, já me aconteceu. Eu estou indo para uma audiência. E na sala de espera ali, aguardando ser chamada para audiência, dá uma dor na barriga. Mas uma dor, puro medo, nervosismo, medo. Quantas vezes eu vou no banheiro, me encosto na porta, respiro, porque o ar que eu respiro vem do meu amado Jesus. É aquele ar gostoso, assim, que enche os meus pulmões, cuidados pelo meu Senhor. Aquele sopro de vida que Ele me deu. Eu digo, Senhor, me ajuda. O medo está pegando. E na hora vem na memória, ser forte, corajosa, eu sou contigo. Vamos, vamos, vamos. E vamos, e vamos. Vamos encarar o medo. Nós não podemos ser escravos do medo. O medo existe. E Deus sabe que nós temos medo. Mas Ele sabe que com Ele nós vencemos o medo. É uma luta constante. É uma luta constante. Você não pode ser escravo do medo. Você tem que vencer a escravidão. Mas vira e mexe, ele vem. E você declara: não sou mais. Não sou mais escravo do medo. Não sou mais. Do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Uma melodia. Fecha os teus olhos. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos,
dos meus medos me salvou. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Fique em pé um minutinho. Fique em pé. E eu vou te perguntar uma coisa. Você está com medo? De Deus. Você tem algum medo abatendo o teu coração? Você tem algum medo afligindo o teu coração? Algum daqueles medos que eu falei na pregação? Medo da pobreza, da morte, de ficar velho, de ser criticado. Josué venceu o medo e ele tinha medo. Josué tinha um povo com milhares e milhares de pessoas para levar para uma terra prometida. Mas não era chegar na boa, não. Tinha que lutar, tinha que vencer, tinha que tomar a terra que o Senhor prometeu. Mas ele deixou o Senhor ver o seu coração. E o Senhor olhou o coração de Josué. E o Senhor 3 vezes disse: não temas, Josué. Eu estou vendo o medo no teu coração, meu querido. Eu estou vendo que você está com medo. Mas não temas, Josué. Não temas. Não temas, meu irmão. Não temas. Sê forte. Sê corajoso. O Senhor é contigo. Não te espantes. O Senhor é contigo. Oh, Deus amado. Escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. Por meu nome me chamou. De novo eu nasci. Coloca na presença do em Senhor. sua família, sim. Seus temores, O seu sangue medos que você não quer, me comprou. continua carregando. Já não sou Declare ao mais
Que nessa noite você entrega na presença dele todo o medo. E que você vai tomar posse dessa palavra. Que você vai tomar posse dessa escritura. E você vai declarar, você e a sua casa, nós servimos ao Senhor. Seremos fortes, seremos corajosos. Meditaremos nessa lei de dia e de noite. Não vamos nos desviar. Buscaremos obedecer ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Aonde a planta dos meus pés pisar, ali eu e o Senhor comigo seremos mais do que vencedores. Senhor amado, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, age em nossas mentes, em nosso coração. Que sejamos selados, Senhor amado, com o espírito da coragem, com o espírito da ousadia, da intrepidez, para declarar que nós somos teus filhos e que nós cremos nesse livro sagrado que fala dos teus feitos e das tuas maravilhas para a minha vida, para a vida dessa igreja, para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Amém, amados. Eu sou. Repita comigo. Serei forte e corajoso. Deus é comigo. Amém? Quando a situação mudar, lembre-se. Ser forte, ser corajoso. Escreva esse versículo dentro da tua casa, em vários lugares. Bota lá no espelho do banheiro, na geladeira, aonde você passa e olha. Não me importa se te chamarem de louco, porque a Bíblia diz que nós seríamos chamados de louco, não tem problema. Ser forte, ser corajoso. Saia daqui com isso no teu coração. Saia com isso na tua mente. E tudo isso provém do Senhor. Vem do Senhor, para que sejamos bem-sucedidos. Amém? Amados queridos, voltem para o lar de vocês em segurança, na graça e na paz do Senhor Jesus. Um prazer ficar esse tempo aqui com vocês, dividir essa palavra com vocês, de algo que Deus falou no meu coração. Hoje é quarta-feira. Sexta-feira tem sala de oração. Você é convidado para estar aqui conosco buscando ao Senhor. Sábado tem jovens. Domingo tem o nosso culto aqui às 18 horas. Acompanhe. Domingo é ceia, né, pastor? Lembrando, domingo, culto de ceia ao Senhor, às 18 horas. Venha estar conosco, celebrar com alegria a mesa na presença do Pai. Amém? Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana a todos. Sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é
É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.